Nos regozijamos, amado Senhor, na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor deixou uma cópia da Tua verdade a nós. Temos acesso ao Teu coração, à Tua mente, ao Teu falar. Ah, Senhor, nós Te bendizemos nessa noite. E no nome do Teu Filho amado, nós Te pedimos, abra esta palavra para nós. Conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que tenhamos o pleno conhecimento da Tua vontade. Contamos com o socorro do bendito Espírito Santo. Somente Ele pode verdadeiramente transformar em vida o Teu falar. Então nos submetemos diante de Ti nessa noite, como Maria naquela ocasião o fez, assentando-se aos Teus pés. Fazemos o mesmo nessa noite, para não só contemplar a Tua beleza, mas também ouvir a Tua voz, a Tua doce voz através da Tua palavra. Fala, pois o Teu povo Te ouve. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Efésios. Vamos ler nossos 3 textos, que temos colocado diante dos irmãos como nossos textos fundamentais para a meditação da palavra. 1 Efésios, capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Segundo o texto, mesmo livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E por fim, Efésios capítulo 6, versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, só colocando os irmãos aqui para um conhecimento, o encargo que temos recebido do Senhor está falando sobre o livro de Efésios e o eterno propósito de Deus. E esse encontro já é o 3º encontro, então seria a 3ª parte do tempo que já estamos desfrutando, estudando esse tão precioso livro. E, amados irmãos, no último encontro, o que nós dissemos aqui para vocês? Que o livro de Efésios, que tem 6 capítulos, ele é dividido em 2 partes, sendo que a primeira parte, nós temos aí a concentração de tudo aquilo que nós chamamos de caráter doutrinal, que está exposto pelo apóstolo Paulo aqui nessa carta. E a segunda parte nós temos chamado aqui de o caráter prático de tudo aquilo que nós temos recebido na primeira parte. Então, o livro de Efésios, em linhas gerais, ele é dividido nessas 2 partes. O caráter doutrinal, primeira parte, e o caráter prático na segunda parte. Sendo que na primeira parte, nós já vimos, nós temos o que lá descrito nessa primeira parte, aquelas grandes revelações das profundezas daquilo que está no coração do Senhor, das profundezas e profundas riquezas espirituais do Senhor. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês se lembram que eu disse que nós, conforme certo irmão do passado disse, escalamos o livro de Éfeso como o ápice do Novo Testamento, indo passo a passo até chegar no seu ápice ali, nos deliciarmos com todas aquelas profundas revelações, até que nós nos deparamos com a presença bendita do Senhor. Um livro que fala-nos da vida de união com Cristo Jesus. Disse também, no que tange a segunda parte desse estudo, disse também aos irmãos que para que nós pudéssemos melhor compreender a segunda parte, nós precisávamos dividi-la em 2 sessões. Sendo que a primeira sessão, que já falamos para os irmãos, do capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 6, verso 9, nós temos o quê? A realidade que diz respeito à nossa vida nesse mundo. Já havíamos dito aos irmãos isto. E a segunda sessão dessa segunda parte, que
compreende o capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10 até o seu final, verso 24, que fala-nos a respeito do que? Da nossa atitude em relação ao inimigo. Isso já dissemos aos irmãos na semana que passou, no último domingo. E também apresentamos aos irmãos alguns princípios com o seguinte objetivo, de sermos todos ajudados para que nós possamos desfrutar de uma vida adequada diante do Senhor. Uma vida que possamos viver de tal forma que venha agradar o coração do nosso Deus. E tomamos de cada texto base, que nós já apresentamos aos irmãos, Efésios 2:6, Efésios 4:1, Efésios 6:11. Pegamos uma única palavra, para que através dessa única palavra nós pudéssemos estabelecer um princípio diretivo para a nossa compreensão das Escrituras Sagradas, e não só a compreensão, mas para também que nós pudéssemos ser conduzidos por esses princípios. Vocês se lembram a palavra? Já foram ditas aqui. Assentar, andeis e firmeis, não é isso? Essas são as palavras que nós, ou firmes, que nós colocamos aos irmãos. E hoje nós iremos considerar o que? A primeira palavra, que é o primeiro princípio. Então, novamente, coloque os olhos, Efésios capítulo 2, versículo 6, porque aqui está a chave inicial da nossa reflexão dessa noite. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com ele em Cristo Jesus. Aqui está um texto extremamente impressionante. Nós fomos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Isso aqui fala-nos do quê? De uma vida de união. E é exatamente aqui que nós devemos lançar o quê? Todo o nosso foco. Por quê? Porque na realidade essa palavra revela para nós o ponto inicial da jornada cristã, essa palavra assentar. A palavra assentar revela-nos para nós o ponto inicial, o primeiro passo da nossa jornada cristã, que é a palavra assentar. É uma posição de descanso. A vida cristã, ela começa exatamente nessa posição de descanso em Cristo Jesus. Começa nessa realidade. O Espírito Santo, se ele assim o desejasse, ele poderia ter começado esse livro. Nós podemos fazer uma inversão aqui, trazendo o pensamento do capítulo 4, versículo 1 aqui. Lá diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo Jesus, que andeis de modo digno da vocação. Mas o Espírito Santo não fez assim. Ele colocou exatamente dentro dessa ordem, porque é assim que deve ser. A jornada cristã, ela não começa com o nosso andar para alcançar um alvo, mas a nossa jornada cristã, ela inicia-se a partir de uma obra completa. Vocês se lembram daquele exemplo que eu dei, baseado em Romanos capítulo 8, versículo escrito assim: e em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. Isso significa o quê? Que nós entramos numa realidade para desfrutarmos de uma vitória já alcançada. Só existe um único vencedor nesse universo, Cristo Jesus. Só existe um único vencedor. Então, a jornada cristã, ela inicia-se a partir de uma vitória. Nós não lutamos para encontrar a vitória. A nossa jornada se inicia a partir de uma vitória. Então nós já sabemos o placar final. Nós somos mais do que vencedores. Essa é a realidade. E esse é o pensamento que Paulo quer traduzir para nós aqui, para que nós entendamos que a nossa jornada começa exatamente nessa posição de descanso. Agora vamos colocar um texto perto do outro, aí mesmo no livro de Efésios, para compreendermos essa preciosa revelação. Capítulo 1, onde nós estamos, vamos ler do versículo 17 ao 21. E daqui vamos tirar uma verdade. Efésios 1, 17 a 21. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos,
fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Veja que texto maravilhoso nós temos aqui. Que revelação preciosa nós temos aqui. Que Deus, ele exerceu toda a sua autoridade, o supremo poder, para que Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos. E não só isso, ele fez com que o seu Filho fosse assentado à sua direita, nos lugares celestiais. Mais do que isso, diz aqui, colocado à sua direita, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então veja o poder majestoso da glória que o Pai deu ao seu Filho. Ele está sentado nos lugares celestiais com todas essas realidades. Então isso não nos surpreende. Mas quando nós olhamos o nosso texto, que nós estamos colocando à luz, o texto base, o que nos surpreende é exatamente o que está escrito aqui. E juntamente com ele, o que Deus fez juntamente com Cristo? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então vejam só, onde nós fomos colocados, em Cristo Jesus. Que texto maravilhoso, que texto grandioso para nós é este. É uma riqueza maravilhosa que temos diante dos nossos olhos. Então, nós fomos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Isso é glorioso. E na medida em que nós formos aqui avançando com o nosso pensamento, mais claro irá ficar para nós. Vejamos aqui um texto, depois vamos ligar com o seguinte para ver a realidade linda que nós temos diante dos nossos olhos. Hebreus, vamos para o livro de Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, verso 3. Vejam só. Aqui está escrito assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui está, todo o farol das Escrituras mostrando a obra perfeita de Cristo Jesus. Depois de ele ter executado toda essa obra maravilhosa, de ter feito a purificação de todos os nossos pecados, o que aconteceu? Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso é maravilhoso. Isso é extremamente maravilhoso e não nos surpreende quando nós lemos isto. O que nos surpreende é olharmos agora junto comigo Romanos capítulo 6, versículo 5. Vejam só como que a palavra de Deus tem algo maravilhoso a nos mostrar no que tange a nossa identificação com a perfeita obra de Cristo na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso mostra-nos que há uma perfeita identificação na obra de Cristo Jesus conosco. Naquilo que realizou, Ele nos identificou na sua ressurreição. Isso é glorioso demais. Então, quando nós temos como nosso texto base, chamando a nossa atenção, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais, a palavra está nos mostrando claramente que há uma identificação, uma vida de união com Cristo. Isso é maravilhoso. E vimos na leitura última, ou a penúltima, em Hebreus 1:3, que ele fala: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se diante da majestade, ou direito da majestade nas alturas. Esse é o lugar dele de honra. Mas a Bíblia está nos mostrando que nós com Ele fomos assentados, significando que há uma identificação em toda a obra de Cristo realizada por nós naquela cruz. Isto é profundamente revelador. Nós fomos colocados em Cristo Jesus na sua obra. Isto é grandioso demais, irmãos. Algo importante a destacar.
A obra de Cristo ela é tão maravilhosa, tão perfeita, que é impossível nós explicarmos ela como se fosse uma única obra, vamos dizer, um único sacrifício apresentado naquela cruz. O que eu quero dizer com isto? Não precisamos ir lá, mas eu vou dar aqui o endereço para vocês. Os 7 primeiros capítulos de Levíticos e também o capítulo 16 de Levítico, nós temos a descrição ali de muitos tipos de sacrifícios que Deus havia ordenado que seu povo fizesse, apresentasse diante do Senhor. Eu quero destacar apenas 4 para vocês. 4. Então, quando o israelita ia oferecer um cordeiro para ser sacrificado, então aquele cordeiro ele precisava ser examinado pelo sacerdote. Ele não podia trazer nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de defeito. Tinha que ser um cordeiro adequado para que ele pudesse, de fato, exercer o primeiro papel que eu vou dar aqui para você como nome. Ele tinha que ser um cordeiro vicário. O que significa ser um cordeiro vicário? Um cordeiro que verdadeiramente representasse de modo legítimo o pecador. E tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem nenhum tipo de defeito. Então era um tipo de sacrifício vicário. Nós encontramos isto quando nós estudamos o livro de Levítico. Mas há um outro tipo de sacrifício que nós encontramos, porque é o cordeiro que iria morrer, ele iria morrer em lugar do pecador. É um sacrifício substitutivo. Tinha que haver uma substituição. Porque o cordeiro, quando ele era sacrificado, lá na velha dispensação, ele estava morrendo em lugar do pecador. Então, é verdadeiramente um sacrifício substitutivo. Depois nós vamos chegar a tudo isso em Cristo Jesus. Então, verdadeiramente, isso era uma realidade. Não apenas um cordeiro perfeito, que tinha que ter as características de um cordeiro que não tivesse nenhum tipo de mancha. Então, era um cordeiro vicário, que representasse legitimamente o pecador, para que pudesse morrer. Mas um pecador que morria no lugar do pecador, o substitutivo. Mas também tinha que ter uma característica de um sacrifício expiatório, tinha que haver derramamento de sangue. O sangue precisava ser derramado. Então, a característica desse sacrifício também era um sacrifício expiatório. E, por fim, era um sacrifício identificativo. De modo específico, ali no livro de Levítico, capítulo 16, verso 21, vocês vão perceber que há um sacrifício lá muito interessante. Um bode era trazido diante do sumo sacerdote Arão, e ele tinha que colocar e confessar os pecados, as iniquidades do povo de Israel, as suas próprias transgressões e os seus próprios pecados. E depois esse bode ele era levado por uma pessoa escolhida para um lugar de deserto, um lugar desolador, para que aqueles pecados fossem levados longe da congregação de Israel. Isso é um tipo de sacrifício identificativo. Nós vemos tudo isso em Cristo Jesus. Então, Jesus verdadeiramente ele morreu de maneira vicária naquela cruz. Verdadeiramente ele era o Cordeiro de Deus, perfeito, puro, examinado. Não havia defeito algum nele. Então, vicariamente ele nos substituiu naquela cruz. Mas verdadeiramente ele precisava também morrer de modo substitutivo, porque a Bíblia diz o quê? Que o cordeiro que morreria no lugar do pecador, ele não podia ter nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de defeito. Então ele verdadeiramente morreu de modo substitutivo naquela cruz. Mas também ele derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, o sacrifício expiatório. E por fim, o sacrifício identificativo. Então deixe-me agora perguntar para vocês: em que momento nós fomos identificados com Cristo Jesus? Quando ele nasceu na manjedoura? Não. Quando ele andou de modo perfeito nesse mundo? Não. Sabemos que foi na cruz. Mas uma outra pergunta: em que momento nós fomos identificados com Cristo na cruz? Ele foi crucificado às 9 da manhã e entregou seu espírito às 3 da tarde. Nós não fomos identificados com ele às 9 horas da manhã, porque o cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser uma morte substitutiva. Ele não podia, ele estava pagando o preço nosso. Mas em que momento nós fomos identificados? Deus meu,
por que me desamparaste? Quando os nossos pecados foram colocados sobre ele. Aí houve identificação na sua morte. Então nós somos identificados na morte de Cristo Jesus. Então nós temos o sacrifício vicário, substitutivo, expiatório e identificativo plenamente cumpridos por Cristo Jesus. Esta é a verdade que nós temos. Isso é maravilhoso, é glorioso demais. Então Cristo, ele de maneira plena e completa, ele realiza todas as esferas desses sacrifícios. Ele é o Cordeiro de Deus, que cumpre totalmente, de modo cabal, todas as realidades desses sacrifícios. Vicário, substitutivo, expiatório e identificativo. Não é claro para nós isto? É muito claro. Então, verdadeiramente, nós somos identificados em Cristo Jesus. E conforme nós lemos há pouco em Romanos 6,5, não somente fomos unidos com Ele na sua morte, mas fomos unidos com Ele na sua ressurreição. É uma obra identificativa. Isso é maravilhoso. É por isso que então o nosso texto base mostra-nos que a nossa jornada cristã começa nessa posição de assentados em Cristo Jesus. Nós estamos nele, sentados juntamente com Ele. Tudo isso foi realizado pelo nosso Senhor Jesus e inteiramente por sua graça. Cabe a nós descansarmos, crermos nesse maravilhoso sacrifício. A vida cristã, queridos irmãos, começa nessa posição de descanso, assentados em Cristo Jesus. Peguem, por favor, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Como certo irmão disse há um tempo atrás, aqui está a definição daquilo que podemos entender de um cristão. O que é um cristão? Aqui está a definição. 2 Coríntios 12, versículo 2. Bem no começo aqui, conheço um homem em Cristo. Aí o final, o restante do texto, só para completá-lo, 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, e se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas essa primeira expressão, conheço um homem em Cristo, essa palavra, essa preposição em significa dentro de. Dentro de. E se vocês estudarem, por exemplo, essa expressão em Cristo, Paulo tem uma predileção por ela impressionante. Em todas as cartas, não só as paulinas, mas as outras, não é um número preciso, mas no mínimo nós vamos encontrar 80 vezes essa expressão em Cristo. Mas por incrível que pareça, só Paulo usa em torno de 60 vezes. Então, como ele tinha uma predileção de que nós estamos em Cristo, em Cristo. Em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. Em Cristo nós fomos crucificados. Em Cristo nós fomos ressurretos. Em Cristo. Essa é a definição de um cristão. É alguém que está em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Watchman Nee disse certa vez num dos seus livros, que o cristianismo não começa com um imperativo faze, mas começa com um particípio feito. Feito. Então, a obra cristã, a nossa jornada começa nessa posição, assentados em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. A nossa salvação é inteiramente pela graça, amados irmãos. Inteiramente pela graça. Vejam, olha que texto que chamou a atenção do meu coração. Lucas 14, verso 17. Lucas 14, 17. Quando o Senhor está falando a respeito da parábola da grande ceia, ele vai dizer algumas palavras aqui que para mim se constituem depois a um princípio maravilhoso. Lucas 14, verso 17. Diz assim: à hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Aqui está, vinde, porque tudo já está preparado. Olha que convite, meu irmão José. Que convite, vinde, porque tudo já está preparado. Se você vai receber um convite desse, o que você precisa? Precisa de uma coisa? Não precisa levar, está tudo preparado. É só chegar e se desfrutar. Isso é a salvação, irmãos. Essa é a salvação. Tudo está preparado, mas muito endurecem os corações, endurecem suas mentes, porque não querem. Não querem. Porque acham que precisam fazer alguma coisa, precisam realizar alguma coisa. Não, irmãos, tudo já está preparado. Tudo está preparado. A obra cristã começa nessa posição
de estarmos assentados em Cristo Jesus. Descanso. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Nós podemos tomar como exemplo, sabe, a própria obra da criação. Olha como que Deus é perfeito e nos dá condição de termos essas realidades para compreendermos melhor na própria palavra. Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as coisas, Ele trabalhou do primeiro dia ao sétimo dia, não foi isto? 6 dias Ele trabalhou, no 7º Ele descansou. Em que dia o homem foi criado? No 6º dia, não é isto? No 6º dia. O homem participou da criação? Ele ajudou Deus a fazer alguma coisa? Absolutamente não. Absolutamente não. Então, Adão, ele vai principiar a sua vida, a sua jornada no descanso. Ele começa a sua jornada descansando. Ele começa de férias. Ele começa assentado. É o mesmo raciocínio. Isso é maravilhoso, sabe? Começa num sábado, no sabate. Então é assim que a nossa vida começa. Irmãos, a salvação é pela graça de Deus. É a obra da graça de Deus. Vinde, porque tudo já está preparado. Mas há daqueles que insistem em levar alguma coisa. Quer oferecer. Irmãos, tudo já está preparado. E esse convite é para todos nós. Todos nós. A pergunta que eu faço: você já desfrutou? Você já recebeu esse convite? Você já entrou na presença desse Rei maravilhoso? Tudo está preparado. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Há um outro quadro que nós podemos também tirar esse pensamento, do qual já estamos falando aqui, quando nós pensamos na própria obra da redenção. Como que aconteceu? Nós precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos? Não! Absolutamente não. Agora um texto que é aqueles que fazem o meu coração ferver, é João 19, versículo 30. João 19, 30. Hoje nosso irmão pela manhã fez a menção desse texto. Um texto tão precioso, uma das últimas palavras do Senhor antes de render o Espírito. Então, ele vai dizer no versículo 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Tetelestai, como o nosso irmão falou de manhã. Tudo está consumado. Aqui está essa obra maravilhosa. Deixe-me recordar muitos dos irmãos aqui a aplicação dessa expressão tetelestai, ou tudo está consumado. Ela era usada em muitas ocasiões especiais. Deixa eu citar 3 delas para vocês aqui. Quando, naquele tempo, naquela esfera de realidade, então, quando um servo ou uma serva concluía todos os afazeres que tinha ali na casa do seu patrão, terminava, então ela chegava diante da sua senhora, do seu senhor, e dizia assim, tetelestai, tudo está pronto, ou seja, todo o serviço que foi dado a ela para fazer, ela fez. Então era usado. Mas havia uma outra aplicação também dessa palavra, quando encerrava-se uma peça teatral. Então tinha ali vários atos na apresentação da peça. É como se hoje nós disséssemos, então as cortinas se fecharam, o diretor da peça vai adiante e vai despedir aquele público, porque tudo estava consumado. E naquela época, então, quando acabava toda aquela apresentação da peça, aqueles atos, então vinha o diretor da peça e dizia, tetelestai, tudo está consumado. Vocês podem ir para casa porque o teatro se encerrou. E por fim, uma outra que para mim é mais aquela que toca mais no nosso coração, é quando um escrito de dívida, de fato, ele era rasgado. Quando havia uma pessoa que tinha uma dívida com uma outra pessoa, e aquela pessoa tinha de fato um recibo nas mãos, um escrito de dívida, e quando aquela pessoa, a devedora, chegava até aquele que era devedor e pagava, então ele pegava aquele escrito que era dívida e rasgava e falava, tetelestai, tudo está consumado. Não foi isso que Cristo fez na cruz, irmãos? Tetelestai, rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então é um texto extremamente rico, precioso e cheio de
verdade para nós, é o fundamento, é a plena segurança de todos nós que cremos em Cristo. Irmãos, o que iremos fazer depois de ouvirmos essa expressão, tudo está consumado? O que iremos fazer depois de receber aquele convite maravilhoso, vinde porque tudo está preparado? Tudo está preparado. Aí você vai perceber que quando Cristo, ele expiou nossos pecados, ele assentou-se nos lugares celestiais, mas nós estamos vendo textos que nós fomos identificados com ele, na sua morte, na sua ressurreição. E ele fala, vocês estão em mim. Por isso que a vida cristã é uma vida de união com Cristo. Por isso que Paulo tinha uma predileção por essa expressão, em Cristo, mais de 60 vezes. Porque mostra-nos a nossa identificação com esse maravilhoso Senhor. É maravilhoso. Volte para Efésios, por favor, no capítulo 1. Efésios capítulo 1. Sobre a nossa redenção, Paulo afirma que nós fomos redimidos segundo a sua riqueza. Vamos ver aqui algumas pérolas maravilhosas que iremos colher. Efésios 1, versículo 7. No qual, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Guarde essa expressão, por favor. Riqueza da sua graça. Irmão, nós fomos remidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E como está escrito aqui, segundo a riqueza da sua graça. E significa o que para nós? Significa, essa expressão riqueza da sua graça, significa o quê? Que satisfaz toda a necessidade do pecador. Se aqui está escrito, conforme estamos lendo, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Significa que esta realidade atende todas as necessidades do pecador, aleluia. Não há mais necessidade de fazer absolutamente nada, porque o sangue de Cristo já foi derramado. E quando nós olhamos para a obra perfeita de Cristo naquela cruz, nós podemos destacar essa expressão. Isto é uma expressão da riqueza da sua graça, conforme está aqui, a segunda graça. Agora vamos verificar um texto para pensarmos um pouco mais. Os versículos anteriores, versos 5 e 6, vamos encontrar outra expressão significativa aqui. 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui nós temos uma outra expressão diferente da primeira que nós vimos, riqueza, segunda riqueza, conforme da sua graça. Mas aqui nós estamos vendo uma expressão que é para o louvor da glória da sua graça. É uma expressão diferente. E isso deve chamar a atenção. Então vamos comparar, vamos colocar uma expressão lá da outra. Da riqueza da sua graça com o louvor da glória da sua graça. Colocar uma ao lado da outra. Já vimos que na primeira situação, riqueza da sua graça, atende a nossa necessidade como que pecadores que somos. Porque foi pelo derramamento do sangue, a expiação dos nossos pecados. É verdade. E se nós só ficássemos com esse versículo 7, onde fala a riqueza da sua graça, nós seríamos verdadeiramente salvos, mas apenas criaturas salvas. Criaturas salvas. Mas se você e eu prestamos atenção no versículos 5 e 6, nós já fizemos a primeira uma consideração na primeira mensagem que falamos aqui aos irmãos, que no versículo 4, que nós não consideramos agora, fala-nos que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor. Então isso já é maravilhoso. Mas no versículo 5 fala que nós fomos predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então não somente fomos tornados santos e irrepreensíveis, que seria algo maravilhoso, mas o Senhor quer um relacionamento de filhos para conosco.
Então nós vemos que o versículo 5, ele é, vamos dizer assim, um upgrade do versículo 4. Não somente nos tornamos santos e irrepreensíveis como criaturas diante de Deus, mas o Senhor queria um relacionamento de família para conosco. É por isso então que está aí o versículo 5 e 6. Então o que acontece? Para o louvor da glória da sua graça. E o exemplo prático que eu vou dar para vocês, vocês vão entender. Pensem comigo, por favor. Um homem rico, um homem muito rico, ele pode abençoar um mendigo com suas riquezas. Ele pode pegar um mendigo na rua, na sua mais extrema pobreza, e dar de suas melhores riquezas. Isto seria a demonstração da riqueza da sua graça. Agora vocês vão entender o que eu quero dizer com vocês. Mas se um homem rico fosse além disso e desse a este mendigo um lugar de filho, adotasse ele como filho, não seria apenas riqueza da sua graça sendo dispensada, mas seria algo que seria o louvor da glória da sua graça. Entende a diferença? Então, não apenas nós fomos perdoados, nós estávamos na miséria, no monturo, não apenas experimentamos a riqueza da sua graça, nos tornamos criaturas regeneradas, santas, irrepreensíveis, mas o Senhor fala assim, não, mas eu quero mais de vocês, eu quero vocês como filhos. É por isso que a riqueza da sua graça é uma coisa e o louvor da glória da sua graça é outra. Entende? É a beleza do texto para nós. Tudo isso o Senhor fez por nós. Não é o nosso assunto, mas coloque os olhos no capítulo 2, versículo 7, mas tem uma outra expressão que envolve a graça. Para mostrar nos séculos vindouros, olha, eternidade futura, a suprema riqueza da sua graça. Então aparece uma outra expressão, suprema riqueza da sua graça. Então nós temos riqueza da sua graça, para o louvor da glória da sua graça, e a suprema riqueza da sua graça. Isso na eternidade vindoura. Porque nós temos duas eternidades, assim podemos falar. A passada e a futura, se é que eu posso usar passado e eternidade juntos, né? Porque nós estamos num hiato chamado tempo. E nós temos então a eternidade passada e a futura. Então tudo depois de estar consumado, o que vai estar sendo destacado? A suprema riqueza da sua graça. Olha que texto lindo. Mas voltando ao nosso pensamento aqui original, vocês percebem a beleza da obra do Senhor? Então quando nós olhamos o versículo 7, onde nós temos a redenção pelo sangue de Cristo, a remissão dos nossos pecados, é a riqueza da sua graça. Isso já é maravilhoso. Poderia encerrar por aqui. Mas quando nós pensamos na palavra, temos algo maior. O Senhor nos chama para um relacionamento de família, de pai para com filho. Louvor da glória da sua graça. Isso é maravilhoso. E no exemplo prático ficou, creio, nítido para nós a beleza de tudo isso. Também é muito fácil, nós podemos pensar no exemplo próprio bíblico, o filho pródigo. No capítulo 15, né, vocês só registrem aí, capítulo 15, do versículo 11 ao 32, nós temos toda a história. Toda a história. Sabemos o que o filho pródigo ele fez, ele pegou tudo aquilo que ele achava que cabia a ele, foi e desperdiçou tudo isso. E entrou no estado de absoluta miséria. Aí ele se lembrou, quantos servos do meu pai estão lá comendo o pão na sua mesa e eu aqui padecendo, comendo aquelas bolotas de porco. Então ele prepara um discurso e vai em direção à fazenda do seu pai. E lembre-se, a porteira da fazenda do seu pai nunca se fechou. Nunca se fechou, porque o pai esperava o filho de voltar. Ele nunca se fechou. E a Bíblia fala, vendo o filho ao longe, significa que o pai nunca deixou de esperar o seu filho. E é o pai que vai ao encontro do filho. E o filho vai arrancar o bilhete do discurso e como ele começa, pai, pequei contra ti, contra o céu. O pai vai lá e beija, e abraça, e chora, e bota uma veste sobre ele. Veste sobre ele, riqueza da sua graça. Riqueza da sua graça. Então ele foi colhido, todas aquelas
vestes antigas da vida de pecador, de pecado, de imundícia, foram completamente escondidas pela obra da justiça do Pai. O Pai cobriu aquilo. Não foi isso que aconteceu conosco, riqueza da sua graça. Mas Ele colocou um anel no dedo, botou um anel no dedo. Ó, você tem parte, é louvor da sua glória, louvor da glória da sua graça. Você é recebido como filho, você é recebido como herdeiro, você faz parte dessa família, você faz parte da herança. Louvor da sua graça, louvor da glória da sua graça. Entende a diferença em riqueza da sua graça e louvor da glória da sua graça? Então é um ato de avanço. É que nós vamos aqui vendo nesse texto maravilhoso. O louvor da glória da sua graça. Deu a ele o lugar de filho naquela casa. Anel no dedo, fala assim: olha, você é desta família, você é meu filho, você tem uma herança comigo. Essa é a obra de Cristo a nosso favor, irmãos. Então, o que aquele filho pródigo precisou fazer? O que, no exemplo, né, que nós demos, aquele mendigo fez? Ele recebeu. Venha, a festa está pronta. A nossa vida começa nessa posição, assentados. Assentados. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Foi exatamente isso que o Senhor fez por nós naquela cruz. O que nós fizemos? Qual é a única contribuição nossa para a salvação? Pecados. São os nossos pecados, a imundícia da nossa vida. É isso que se refere à nossa contribuição. Senhor, eu reconheço, eu sou pecador. Eu mereço a condenação dos meus próprios pecados. Eu sou merecedor, porque eles são os meus pecados. Mas eu me deparo, Senhor, com a Tua graça. Eu me deparo com a Tua obra perfeita. O Senhor já fez tudo, Senhor. O Senhor já preparou o banquete e me chamou para desfrutar. Então, o problema de uma pessoa ir para o inferno não é mais não são só os seus pecados. Não. É incredulidade. Justiça própria. Quando a pessoa acha que não precisa. Quando ela está endurecida em si mesma. Então, amados irmãos, a vida cristã, ela tem essa realidade. Ela começa dentro desta esfera. Assentados em Cristo Jesus. Essa é a grande bênção que temos. Esse é um princípio maravilhoso, onde nós iniciamos a nossa jornada com o Senhor, assentados. Conforme o texto que nós já havíamos lido, né? Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas. Nós devemos nos apropriar. Tudo está pronto. Alguém fez alguma coisa para ser salvo aqui? Não. A nossa contribuição, como nós estamos insistindo aqui, foram e são os nossos pecados. E é impressionante. Então, a nossa jornada cristã, ela começa dentro dessa esfera do descanso, do completo descanso. Efésios, no capítulo 2, por favor. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Há tantos textos na palavra do Senhor. Diz assim, que nos mostra essa realidade, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça de Deus, nós somos salvos, amados irmãos. Graça de Deus. Graça. Conforme vamos dizer assim, uma tradução, não é uma tradução, uma explicação melhor dessa expressão, né? Graça é Deus dando tudo e fazendo tudo para quem nada merece. Isso é graça. Ninguém é merecedor, ninguém. Isso é graça, tudo está pronto. Então, o que nós mostramos aos amados nessa noite, sabe, que a nossa jornada cristã, ela começa, ela tem o seu início exatamente nessa esfera de estarmos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Irmãos, como nossos olhos precisam sair da esfera horizontal e olhar para a realidade vertical. Tudo isso está pronto.
Será que nós temos desfrutado dessa realidade? Será que temos experimentado dessa maravilhosa? Ah, meus irmãos, nós precisamos. Tudo está pronto, irmãos. Peguem, por favor, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Porque quando nós falamos, por exemplo, daquilo que concerne a nossa jornada cristã após essa experiência gloriosa, vamos dizer assim, de desfrutarmos da nossa nova vida, do nosso novo nascimento, como que deve ser, então, a sequência do processo? 2 Pedro 1, versos 3 e 4 nos respondem: visto como no seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Estou parando aqui até numa vírgula, mas o ponto de destaque, onde eu jogo o farol aqui, de modo especial, o versículo 3 mesmo. Visto como no seu, ou pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Tudo aquilo que o Murilo, tudo aquilo que o Wagner, tudo aquilo que o Kai, que Thomas, que Edmilson, que nós precisamos para jornadear a vida cristã, ter a vida cristã, a Bíblia fala que já nos foram doadas. Isso é graça. 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 Nós não usamos uma gota de suor da nossa carne para construir nada espiritual. Tudo é pela graça. Tudo que nos vai conduzir à vida e à piedade, né, já tem sido doados a nós. Isso é graça. Não somente pela graça fomos salvos, mas pela graça nós somos conduzidos. É pela graça que nós somos perfeitamente conduzidos. Essa é uma grande verdade. Por favor, Colossenses capítulo 2. Veja uma outra palavra que nos mostra o modo pelo qual, na sequência da nossa experiência em Cristo, devemos andar. Pedro já nos respondeu que tudo que concerne a nossa jornada, tudo que nós precisamos para jornadear, nos foi dado em Cristo Jesus. Então, Colossenses capítulo 2, veja o versículo 6 e 7. Olha só que texto claro para nós. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Novamente, nós temos as duas verdades associadas aqui. Como recebemos a Cristo Jesus? Vinde, pois toda a festa está preparada. Nós recebemos pela fé, tudo estava pronto. Como recebemos, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, assim como nós recebemos, assim devemos andar nele radicados, edificados, confirmados na fé. Esse é o ponto. Então, a mesma realidade que nos levou a uma experiência com ele é a mesma realidade que nos conduz pela nossa jornada. Quando o Senhor assim permitir que nós estivermos falando a respeito da segunda palavra, que é o andeis, nós vamos estar falando de modo mais específico como nós iremos jornadear, vendo vários textos, né, de como nós devemos andar. E isso nós devemos andar na conformidade daquela vocação maravilhosa que nós recebemos, da qual nós já apresentamos aqui, olhando os 3 primeiros capítulos. É andar de modo digno, segundo a vocação que nós recebemos. Então nós estaremos vendo isso. Mas esses 2 textos, tanto de Pedro como de Paulo, falando aos Colossenses aqui, já nos ajudam a pensar. Como nós recebemos, assim devemos andar. Então, se nós recebemos pela graça e a fé, assim que nós andamos. Essa é a nossa jornada. Lembrando que a nossa vida, ela tem o seu início, o seu start assentados. Isso é uma palavra gloriosa. Então, Efésios nos ajuda nesse sentido a pensar.
Quando Paulo diz aquelas palavras tão preciosas, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é onde nós somos colocados. Isso é glorioso demais. Meu irmão, minha irmã, onde você e eu fomos assentados, onde eu e você fomos colocados, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Tiremos os olhos dessa terra, tiremos os olhos, sabe, desse mundo, porque a nossa pátria não está nesse mundo, a nossa pátria é celestial, da qual aguardamos aquele que virá nos buscar. Irmão, nós somos, a Bíblia fala, embaixadores nesse mundo. Como funciona uma embaixada? Qualquer embaixada de qualquer país que você pegar, quando você está dentro daquele quadrado, daquele local onde está escrito que é embaixada, ali é um território estrangeiro. O Brasil não tem um acesso legal de entrar naquela embaixada sem autorização daquele país, que ali é um país. O que eu quero dizer com isso? Então, aquela embaixada que está ali, seja de qual bandeira for, então ela é sustentada não pela nação na qual ela está aqui, no caso do Brasil, ela é sustentada pelo seu país de origem. Nós somos uma embaixada. De onde você tem buscado o seu sustento? Nós temos uma embaixada aqui e nós temos uma pátria celestial. De onde vem todo o nosso sustento, toda a nossa direção? É do alto. Então, nós não temos SOS, nenhuma nação, SOS, nenhum exército, nós temos SOS Cristo. É Cristo. Ele é o nosso supridor. Irmão, irmã, você foi colocado em Cristo. Em Cristo Jesus, assentado nele. Ele fez tudo, ele te convidou. Ele te deu o caminho para você nascer de novo. Ele te dá todas as condições para você jornadear. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos, pela graça do Senhor, conhecer esse amado Senhor de modo mais profundo na nossa experiência. Então, basicamente, é isso que eu quero apresentar para os meus irmãos, dentro desse primeiro princípio. Nós vamos agradecer o Senhor, para que Ele continue a falar no nosso coração. Que ao longo dessa semana Ele possa ganhar mais o nosso coração. Revelar ao nosso íntimo que nós estamos nele incluídos, nele assentados e vivemos uma vida de união com Ele. Essa é a questão. Vamos lá, amados irmãos. Querido Senhor, Senhor, Tu que és o Senhor sobre tudo, Tu que és o Senhor sobre todos, nós dizemos que Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor desse universo. Ah, Senhor, como fomos e como somos amados por Ti. Oh, amado Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pensou em nós. O Senhor deixou o Seu trono de glória e veio a este mundo para realizar uma obra perfeita. Obrigado por aquelas palavras poderosas, tudo está consumado. Obrigado pelo maravilhoso convite, Senhor. Venham porque a festa está preparada, o banquete está posto. Senhor, constranja o nosso coração. Obrigado pela obra perfeita, Senhor. Obrigado porque tudo está pronto. Nós nos rendemos a Ti. Te agradecemos porque nós estamos assentados contigo nos lugares celestiais. Ajuda-nos a viver nessa dimensão, Senhor. Ajuda-nos a desfrutar dessa vida de comunhão, de união contigo. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que seja digna com a vocação tão honrosa que o Senhor deu a nós. Em Teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. O Senhor conceda a vocês uma semana na presença desse glorioso Senhor. Graça e paz.